Boa noite, gente. De sempre, né? Esperando o Insta e avisar o pessoal. Aguardar a Gra pedir pra entrar e a gente já começa. Aqui. Bem-vindo, Andréia. Aqui, já apareceu a Grazi. Oi, Oi, boa noite. tudo? Tá me ouvindo? Tá um pouquinho baixo, mas tô te ouvindo. Deixa eu ver, melhorou agora? Melhorou. Pessoal, também dá um retorno aí se tá bom o áudio, se estão ouvindo direitinho. Não tá dando interferência, amor? Não? Então, tá. Boa noite, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Eu fico muito feliz. Grazi. Já é abreviado, eu abrevio mais, né? Grazi, antes da gente começar, então, eu vou pedir para te se apresentar também, né? Porque depois fica salvo lá no nosso feed para as pessoas saberem quem é a Grazi. Tá bom, então. Então, para quem não me conhece, eu sou. Meu nome é Grazi. Muita gente me conhece aí na rede social por Grazi Alós, né? Que é meu sobrenome. Eu sou enfermeira obstetra. É, tenho uma história aí na humanização do parto já de alguns anos. E a minha formação não foi no Rio Grande do Sul, ela foi fora, foi em Minas Gerais, no Hospital Sofia Feldman. Então eu tenho um perfil um pouquinho diferente, assim, do geral das enfermeiras obstetras daqui, Uhum. por ter tido uma formação muito diferente, né? E estamos aí para contribuir, para conversar sobre esse tema que eu amo muito, que diz para mim, assim, que é um tema muito caro, assim, né? Falar sobre a humanização do parto, sobre a atuação da enfermeira obstetra, sobre modelo de assistência, para mim é o meu chão, assim, né? É onde eu me encontro, então para mim é sempre um prazer falar, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, né? De eleição, momento de escolher quem vai estar falando, né, no nosso nome, então acho que vai ser bem legal. Amor, só me confirma, tá ouvindo direitinho? Tá. O som dela tá um pouquinho abafado, mas. O teu som tá um pouquinho baixo, mas eu não sei se tem muito o que a gente fazer. Ele tá como Deixa se eu ele abaixar, tivesse abafado, sabe? sei lá, fica melhor assim, se botar o microfone mais perto, não? Fica melhor, fica melhor. Tá, vou segurar o microfone Bom, então. vou me apresentar também, então, caso, né, venha alguém novo que ainda não me conhece. Eu sou a Fernanda Rentes, eu sou da cidade de Campo Bom. Eu fui picada pela humanização há uns 8 anos atrás, né? Sou apaixonada por essa luta. Sempre tentei me informar muito, estudar muito, e foi através da realização do meu maior sonho, né, que foi ser mãe, que se realizou no ano passado. Mas eu tive um parto extremamente prematuro, então a Estela, nossa filha, não resistiu, ela acabou vindo a óbito. E depois de toda essa experiência, de toda essa transformação que eu sempre falo que a Estela nos trouxe, foi que eu decidi, né, realmente ir em busca, assim, de tudo aquilo que eu acredito através dessa luta. Então, hoje eu sou candidata a vereadora aqui na minha cidade e todas as nossas propostas são voltadas para a humanização da saúde, né? Também a humanização do parto, né, dessa assistência à mulher, mas a humanização da saúde também de uma maneira geral, né? E eu fiquei muito feliz, a gente já teve aqui vários profissionais falando sobre esse tema, falando sobre esse assunto. Fiquei muito feliz, Grazi, que tu aceitou o convite. Como eu te disse, né, tu é uma inspiração, tu é um modelo a ser seguido aí nessa nossa luta. E eu imagino, quer dizer, eu nem imagino o que foi viver a experiência que tu viveu no Sofia Feldman, né? Que sonho! Sim, sim, foi um divisor de águas, assim, porque quando eu decidi que eu ia ser enfermeira obstetra, a primeira coisa que aconteceu foi que eu olhava para os campos de formação aqui no Rio Grande do Sul, eu não me encontrava, assim, né? Eu pensava,
tá, mas não é isso, sabe? Não é essa formação que eu desejo. E quando eu conheci o Sofia, né, quando eu tive o primeiro contato com o Sofia Feldman, foi como se fosse concretizado assim, a possibilidade de realmente a gente moldar a nossa profissão com autonomia, com conhecimento, porque a gente ainda vive um modelo muito de transição aqui, né? Então não existe uma real autonomia ainda. Então lá a gente vive isso, né? Então não tem muito como comparar com nada que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então realmente foi uma experiência incrível, assim. Foi 2 anos muito intensos, né? Mas valeu cada hora, cada minuto, todo o tempo, assim. Nossa, um dia eu quero saber mais detalhes disso. Grazi, e assim, acho que pra gente começar, né, o nosso tema, que é a atuação da enfermeira obstetra no parto, qual é a diferença da enfermeira para a enfermeira obstetra? Tá. A enfermeira, tanto a enfermeira quanto a enfermeira obstetra, a gente tem na nossa lei do exercício profissional, né, o escopo sobre a atuação da assistência ao parto, né? Então, a enfermeira como profissão, na verdade, ela é uma das poucas profissões que tem regulamentado no seu projeto, né, no seu, digamos assim, na sua lei de exercício profissional, a atuação do parto. Então, a gente não tem, por exemplo, uma legislação do CRM ou de outros profissionais na assistência ao parto, mas a da enfermagem existe há muitos anos já, né? Desde 86 que existe essa regulamentação da legalidade, né, das enfermeiras atenderem partos normais. A diferença básica entre a enfermeira e a enfermeira obstetra é que a enfermeira obstetra ela pode realizar procedimentos, né, que a enfermeira generalista não faz, que é, por exemplo, sutura de lacerações no parto, o manejo, né, de alguma intercorrência do parto. Então, ela tem essa competência garantida na lei do exercício profissional. A enfermeira que não tem especialidade, ela pode atuar na cena do parto, mas ela obrigatoriamente não pode atuar sozinha, né? Ela precisa ter, por exemplo, estar dentro de uma equipe, né? Tem o médico obstetra e tem a enfermeira, então ela pode atuar junto com o médico obstetra, mas para atuar de forma autônoma no parto, né, precisa ser enfermeira obstetra. Então, tem que estudar 2 anos, né? Estudar 5 anos de enfermagem e mais 2 anos aí de uma especialização ou de uma residência, né? Algo que te especialize como enfermeira obstetra. Basicamente, a diferença é essa. Ótimo. E quanto à humanização, quais são os pilares da humanização? Então, esse tema, né, humanização, o termo, ele foi escolhido, assim, porque a gente vive um processo, porque humanização do parto não é um termo muito comum em outros países, assim, ele é mais comum no Brasil, tá? Porque em outros países eles encaram o processo do parto já de outra forma. Então, no Brasil, se incorporou a humanização do nascimento justamente porque o processo ele se tornou qualquer coisa menos que humano, né? Então, a gente acabou incorporando esse tema e usando ele na obstetrícia por isso, tá? Então, quando a gente estuda, né, a humanização do parto e estuda o que sustenta, né, essa mudança de paradigma assistencial, a gente vai de frente a 3 pilares, né? O primeiro deles que é a assistência baseada em evidências, e aí a gente vai falar de um dos principais problemas que nós temos hoje, que é ainda a assistência obstétrica ser pautada por qualquer coisa menos evidências obstétricas. Então, a gente vive um paradigma muito grande na medicina como geral, porque qualquer área da medicina, né, a gente observa um avanço e um intuito total, assim, dos profissionais atuarem sobre as melhores evidências. Um exemplo básico, né, se tu vai num médico, por exemplo, que descobre um câncer,
Esse profissional vai te oferecer os melhores tratamentos, o mais moderno que ele tiver, né? O que melhor a pessoa tiver para te oferecer, ela vai te oferecer. E isso vai ser baseado em evidências. Não vai ser assim, eu retiro um tumor há 20 anos dessa forma, então eu vou tirar exatamente igual há 20 anos, porque eu sempre fiz assim. Esse discurso, ele só se aplica à obstetrícia, né? Então, na obstetrícia, a gente vê. Eu faço parto assim há 20 anos, então eu vou fazer igual assim, porque eu sempre fiz assim. Então, a gente ainda tem uma grande dificuldade que os profissionais se atualizem e que façam, né, da sua prática baseada nas evidências científicas. Porque a obstetrícia como um todo, ela foi construída e embasada em empirismo. Então, era assim, vamos testar. Então, vamos romper a bolsa, porque a gente observa que romper bolsa acelera o parto. Mas ninguém fez um estudo para que prove que isso é seguro e que isso é benéfico. Vamos colocar ocitocina, porque a ocitocina acelera o parto. Mas aí ninguém faz um estudo para ver quais os riscos, quais os benefícios. Só que hoje em dia já existem esses estudos, né? E a gente precisa fazer com que eles sejam transferidos para a prática, porque não adianta o pessoal da academia se esforçar para estudar, para fazer estudo clínico, randomizado, e aí lá o profissional que está na ponta não aplicar isso na sua prática, né? Então a gente vive esse paradigma na obstetrícia que é as evidências não serem levadas a sério. E a gente também tem um outro extremo que é o excesso de tecnologia também. Então, assim, a gente tem essa balança, né, que vai pender ali as evidências e a tecnologia. E aí a gente tem muitos profissionais que acham que estão pautados em evidências científicas porque usam extrema tecnologia no parto. Então, meu consultório tem o melhor ultrassom, a minha gestante faz 50 mil ultrassom com Doppler, e aí eu estou fornecendo para ela a melhor assistência. E aí a gente sabe que muitas vezes o excesso dessa tecnologia também acaba sendo prejudicial. Então, essa balança entre o que é fisiológico, o que é patológico, a gente tem muita dificuldade ainda na obstetrícia de que isso fique de uma forma harmônica. O segundo pilar é o protagonismo da mulher. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Vale. Esse prejudicial seria o que exatamente? Então, o que acontece, né? Hoje a gente vive, Fê, um paradigma, assim, né? Porque a gente já chegou no nosso limite de cesariana, assim, a gente já ultrapassou há muito tempo, né? O que todas, assim, as evidências, tudo fala, né? Os estudos mundiais, a Organização Mundial da Saúde, que fala que até 20% de cesariana ainda é considerado, né, uma taxa boa, né? Uma taxa interessante. E a gente vive hoje no Brasil quase 60% de cesariana, né? Fazendo aí um número arredondado de SUS e convênio, né? Juntos daria, os partos são ainda mais cirúrgicos do que normais. Então, a gente vive um dilema, porque a gente não sabe o que a longo prazo isso vai ocasionar nas mulheres. A gente não tem como saber, a gente não tem como prever o que daqui 20 anos esse excesso de cesariana vai acontecer. O que isso vai impactar na nossa espécie? A gente não sabe disso. Então, a gente está jogando ainda muito com o desconhecido, tá? Então, o excesso de tecnologia, o que acontece? Quando a gente ultrapassa, né, essa barreira do fisiológico, de encarar tudo como um processo de doença, porque a grávida em si hoje, ela é vista como um processo de doença, né? Então, até mesmo a gente olhando para o pré-natal, né? Quando a grávida começa a fazer um pré-natal, ele é focado nos exames, ele é focado nos resultados, né? Nas ecografias. E muitas vezes o preparo para a natalidade, né? Que seria cuidar dessa grávida, porque ela vai ter um bebê, ela vai gestar, isso acaba ficando de lado. Então, a gente acaba encarando todas as mulheres como potenciais reloginhos, assim, parece que é uma bomba, né? A qualquer momento essa mulher vai explodir e vai acontecer algum problema. Então, quando a gente excede a medicalização, a gente acaba expondo mulheres que não teriam indicação de fazer absolutamente nada, que precisariam só de apoio, cuidado e tranquilidade para parir seus filhos, e a gente expõe elas a todas as intervenções, né? Que muitas vezes seriam benéficas para outras mulheres em situações de risco, mas que para aquela mulher não é.
Então, a gente, nesse momento, está cuidando das mulheres de uma maneira geral igual, né? Todas são iguais. E aí, a gente ainda não tem muita ideia o que a longo prazo isso vai acontecer. O que a gente tem a médio prazo é mulheres com cesarianas de repetição, né? A gente tem mulheres que podem ter sua fertilidade comprometida. A gente tem mulheres que vão ter gravidezes depois com placentas mal inseridas, né? Vão poder perder o útero durante uma cesariana, vão poder sangrar, vão poder morrer, né? Então, a gente vive hoje, por exemplo, tu deve conhecer mulheres mais ou menos da tua idade que tem 3 cesarianas já, sabe? E isso banalizou. Então, tudo bem eu ter 3, 4 cesarianas, não acontece nada. É como se fosse tirar uma unha encravada. É banalizado muito o procedimento, né? Então, e para os bebês, né? Para os bebês a gente tem um impacto que que já tem estudos, né? Daí não estou falando de o que eu acho, mas de estudos mesmo, que as crianças têm mais predisposição a diabetes, que elas têm mais predisposição a várias doenças psicológicas. Os estudos relacionam com obesidade infantil. Então, assim, a gente tem ainda uma geração, né, que vai ser impactada por esses nascimentos, né, que estão acontecendo fora do trabalho de parto, né? Então, a mulher não entra em trabalho de parto, ela vai lá e faz uma cesariana eletiva. São bebês que muitas vezes não são amamentados, né? Porque a gente tem uma questão que prejudica também a descida do leite, aí acaba vindo o combo geral, né? E aí a gente não tem ainda muita noção de o que isso a longo prazo vai causar nos bebês, né? E nas futuras gerações. Então, é tudo muito obscuro ainda, né? O que a gente sabe é que quando a gente ultrapassa, né, 20% de cesariana, isso já foi provado por estudos todos mundiais, que a gente não está oferecendo mais benefícios para a mulher e não mais segurança. A gente está colocando mais vidas em risco do que garantindo um parto seguro. Então, qualquer país com uma taxa maior de 20% de cesariana realmente não está cuidando da saúde das mulheres, né? Está realmente testando o que vai acontecer ainda a longo prazo. A gente não sabe o que isso vai impactar. Nossa, bem completo. Agora deu para entender muito bem, né, os possíveis riscos que tudo isso, como tu disse, né, é muito obscuro. É muito, querendo ou não, é recente, né, pra gente saber as possíveis consequências disso tudo. Sim. Tu estava falando sobre... anos, né? A gente tem mais ou menos Quando 20 eu te contei, tu estava de falando sobre os pilares. pilares. Só para finalizar, assim, a gente tem mais ou menos 20 anos, né, de taxa de cesariana que vai subindo, subindo, subindo. Então, isso ainda é muito, muito recente para a gente ter alguma explicação científica para isso. Mas, voltando nos pilares. Então, o segundo pilar seria o protagonismo da mulher, e aí a gente vai... O escopo do protagonismo da mulher, ele é gigantesco, assim, porque aí a gente tem que falar de toda a história, né, de como o parto, ele deixou de ser um evento feminino, de como ele deixou de ser um evento de mulheres e passou a ser um evento totalmente controlado e adequado, né, dentro dos padrões hospitalares. Então, a gente tinha uma mulher que paria, né, muitas vezes com o cuidado de uma parteira tradicional, que a gente sabe que não era um cuidado científico, não era um cuidado seguro, mas ela paria lá, né, junto com as familiares, daquela forma mais natural possível. Não tinha intervenções, né, mas as mulheres não tinham muita dúvida, sabe, de que elas iam parir, porque estavam grávidas e o bebê ia nascer. Isso era uma certeza que a mulher tinha. Quando o parto saiu do ambiente domiciliar, né, e ele foi para dentro do ambiente hospitalar, nesse caminho, nesse trajeto, a gente teve vários ganhos, né? A gente teve o ganho de reduzir a hemorragia, de perder menos mulheres, de salvar bebês que morreriam quando não existia nenhum recurso. E a gente ganhou isso, né? A gente ganhou muito, né? A gente reduziu mortalidade materna, reduziu mortalidade neonatal. Porque quando a gente fez esse trajeto para dentro do hospital com as mulheres para parir, a gente deixou no caminho o protagonismo da mulher.
Que a gente pegou um parto que era totalmente natural, não tinha uma regra, não tinha tempo, não tinha time. Ninguém ficava pensando assim, mas tem que parir em X horas. Isso não existia, né? E aí a gente trouxe para dentro do hospital e colocou o parto dentro de uma caixinha. Bom, então agora, primeiro filho tem que parir em 12 horas, segundo filho tem que parir em 6 horas. Então a gente colocou todo mundo ali dentro e aí a gente medicalizou o processo, né? A gente estabeleceu como que aquele processo teria um início, um meio e fim, e que a gente faria as intervenções necessárias para que andasse dentro daquele ritmo que a gente considera normal, né? E isso, voltando às evidências científicas, foi feito com zero embasamento científico, foi tentativa e erro, né? Teve alguns estudos, por exemplo, do partograma, que é o partograma de Friedman, né? Que se tu lê o estudo original, né, quando ele criou o primeiro partograma, que é o mesmo partograma que a gente usa hoje, em 2020, para dizer se uma mulher está parindo no mesmo tempo ou não, ele criou esse partograma, acho que em 1950. Se tu lê o estudo, tu se apavora a forma como foi conduzido. E aí tu consegue perceber os vieses, assim, que não foi bem feito o estudo. Então, assim, a gente perdeu nesse processo. Então, quando a gente fala de protagonismo da mulher, a gente está falando de que realmente a mulher, ela tem plena condição de parir os seus filhos. Algumas situações de alto risco, de gestação complicada, de apresentação anômala do bebê, a gente vai precisar intervir nesse parto. E que bom que a gente tem as intervenções hoje. Mas não é em todas as mulheres, né? Não é com essa taxa de cesariana que a gente tem, não é com essa taxa de parto com intervenção que a gente tem. Então, hoje a gente tem mulher, por exemplo, se a gente olhar os estudos brasileiros, a gente tem em torno de 2% de mulheres que têm partos naturais, que é aquele parto que não faz nada, que a mulher vai parir sob suas condições. Então, imagina 2%. Então, quer dizer, se a gente pegar 100 mulheres que tiveram parto vaginal, que o bebê saiu pela vagina, a gente vai ter 2 mulheres que tiveram parto natural. Então, assim, é um absurdo, né? É ridículo pensar isso. Então, assim, esse protagonismo, ele foi se perdendo ao longo do tempo e as mulheres, elas foram sendo vetadas no seu protagonismo pouco a pouco, que foi uma coisa que foi imperceptível. E hoje, quando a gente fala de protagonismo, parece que a gente está sendo radical, né? Nossa, mas como assim protagonismo? O médico estuda tantos anos, como é que tu não vai respeitar o que aquele profissional sabe? Porque a gente se separou e se distanciou tanto do protagonismo da mulher, do protagonismo da mulher no seu parto e de como um parto realmente acontece, que a gente até se apavora quando tu fala assim, tá, mas como assim? Como assim plano de parto? Né? Como assim a mulher vai escrever o que ela deseja no parto dela? Né? Realmente é um absurdo ela precisar escrever isso. Teoricamente, ela não deveria escrever nada. Porque ela deveria Eu sempre digo, a humanização não poderia ser uma escolha, né? Deveria apenas ser. Exato, né? A mulher deveria ter segurança de chegar numa instituição para ter seu parto e saber que ali ia ser seguido os melhores protocolos e que ela poderia estar super segura de ir parir o nenê sem problema. Só que não é assim. Então, do protagonismo da mulher, a gente vai ter... Tá ouvindo? Sim, voltou. Voltou? Essa questão do protagonismo da mulher, ela é muito ampla. A gente vai ter, né, o feminismo aí também entrando junto, mas ao mesmo tempo é uma pauta que muitas feministas deixam de lado, né, que é a humanização do nascimento, por parecer que confronta com outras pautas das mulheres. Então a gente tem ainda, dentro do movimento do feminismo, ainda muita dificuldade de se falar sobre humanização do nascimento. Mas protagonismo seria um dos pilares. E o último pilar é a assistência multiprofissional, né? Então, a mudança de modelo assistencial. A gente tem que sair, então, desse modelo médico-centrado, né, hospitalocêntrico, né, centrado nos partos apenas em ambiente hospitalar, para um modelo onde a gente possa oferecer
O parto é o único evento, digamos, que acontece dentro de um hospital e que não é ligado à doença, né? A alguém estar doente, no caso. Exato. E às vezes a gente fala isso e as pessoas elas não conseguem entender o quão grande é isso. Tu pegar uma mulher saudável e botar ela dentro de um hospital geral para parir. Isso é extremamente cruel com a mulher, porque um parto, ele não tem absolutamente nada a ver com o processo de doença. Pelo contrário, ele é um processo de saúde. E a gente encara todos, quem é da enfermagem sabe, a gente encara os pacientes como iguais, né? Então, assim, tá parindo, tá morrendo, é paciente igual, né? Paciente, pensa. Uma mulher ser chamada de paciente, ela não precisa ser paciente de ninguém, né? Na verdade, ela não tem que ter paciência com nada, ela tem que ter seus direitos respeitados. Então, assim, essa mudança de modelo assistencial, assistência multiprofissional, oferecer outros dispositivos, né, de nascimento para as mulheres, tudo isso é ainda muito difícil de conversar. E aqui no Rio Grande do Sul ainda é mais difícil ainda, né? Hoje, nós somos o único estado que não tem nenhuma casa de parto. Nós não temos nenhuma casa de parto. Em todas as cidades. E não é por falta de grana, porque já houve muita... Logo que o Rede Cegonha foi lançado, todos os estados puderam mandar os seus projetos para construir suas casas de parto. O Rio Grande do Sul não construiu nenhuma. E não construiu porque o CRM não permitiu. A gente não tinha como... não teve como, de forma, digamos assim, legal, né, com a legislação, construir as casas de parto, porque isso foi barrado sempre, né? Então, discutir modelo assistencial no Rio Grande do Sul é muito difícil. Muito, muito difícil. Então, é uma dos pilares que vai ser mais difícil que a gente consiga realmente fazer acontecer aqui no estado, sabe? Uhum. Nossa, a luta a gente já sabia, né? É grande pela frente, não adianta. E Grazi, qual é a atuação da enfermeira, né, do enfermeiro no pré-natal? Precisa ser enfermeira obstetra? Como que funciona essa parte? Não, para fazer pré-natal de risco habitual, ele já deveria ser uma política pública, né? Só que aí, Fê, eu tenho uma crítica bem severa, assim, quanto ao pré-natal como um todo, tá? Porque eu acho que a gente tem pouco preparo, tanto dos profissionais médicos que fazem pré-natal, no posto de saúde, atendem a população, quanto as enfermeiras. Então, assim, quem trabalhou na ponta, assim, já no hospital, né, recebeu essas mulheres no hospital para parir e pegou a carteirinha de pré-natal, percebe muitas vezes uma deficiência gravíssima de pré-natal. Então, a gente tem as políticas públicas já postas, né, o enfermeiro generalista, ele pode conduzir o pré-natal em parceria com o médico, obstetra, ou médico da família. Tem lugares que até é clínico geral, enfim. Mas a gente tem ainda que atualizar muito o pré-natal. A gente tem pré-natais, assim, que tu pega e tu não acredita, assim, que a mulher teve, assim, 4 consultas, às vezes, mal realizou os exames básicos, ela não tem orientação nenhuma. Então, assim... Eu ia dizer, a orientação... a orientação tu não tem acesso, assim. Não te trazem informação nenhuma. E aí, o que eu digo assim pra ti? Eu não defendo a minha classe nesse sentido, porque eu acho que há uma deficiência severa dos enfermeiros. Assim. O enfermeiro, ele acaba se acomodando, né? Esses dias uma paciente me contou que acho que ela queria que interpretasse um exame, né? E a gente sabe que a competência do enfermeiro é interpretar exame no pré-natal. E a enfermeira falou assim, não, mas semana que vem tu vem com o médico, daí o médico olha. Então, esse tipo de coisa, assim, né? Esse tipo de postura, sabe? Isso também tem uma questão de que o enfermeiro muitas vezes não se enxerga e não consegue desenvolver essa autonomia, sabe? De conhecimento também, né? Nem toda graduação consegue passar
né, o conhecimento necessário. Então, vai muito de individual de cada enfermeiro de procurar curso, especializar e tal. Então, assim, eu acho que como iniciativa, né, do SUS, por exemplo, né, das secretarias de saúde, eu acho que deveria ter um treinamento, né? Até uma das enfermeiras da nossa equipe foi convidada uma vez por uma secretaria de saúde e ela treinou os enfermeiros para pré-natal, atualizou as evidências, trouxe coisas novas. Então, isso não é feito. A gente precisa, né, que os enfermeiros e os outros pré-natalistas também sejam atualizados, né? Eles recebam conhecimento novo, né? Que eles consigam enxergar aquela grávida e enxergar o trajeto que aquela grávida vai fazer dentro do pré-natal como um preparo para a maternidade, né? Não só como fazer teste rápido e mandar voltar na semana que vem, sabe? Porque fica tudo muito... Eu recebo muito relato de mães, né, que estão gestando e que quando começam as contrações vão para o hospital, chega lá, daí na emergência, não tá na hora ainda, volta para casa. Daí os médicos culpam porque, que tu tá toda hora aqui? Fica em casa, né, não tá na hora. Só que tu imagina o medo, né, a insegurança dessa mãe que não recebeu informação nenhuma no pré-natal e ela tá prestes a dar à luz. Então, além do medo normal e da vulnerabilidade daquela hora, ainda tem essa parte que ela não é acolhida, né? Não é passada informações para ela. Eu sempre digo, ok, não recebeu informação no pré-natal, mas se lá na emergência dissesse para ela, mãe, é assim, 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 quando acontecer isso, 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 daí tu vem. Não, é simplesmente vai para casa e não tá na hora. Exatamente, assim, essa educação perinatal, ela não acontece, né? As mulheres chegam muito Natal na residência, no posto, as grávidas todas tinham meu celular. Então, se eu tinha 20 grávidas sobre os meus cuidados, todas elas tinham meu telefone. Claro, não estou dizendo que enfermeiro... Oi, tá ouvindo? Oi, deu uma trancada, mas voltou. Tá. Não estou dizendo que as enfermeiras têm que dar o número de celular. Eu procurava ficar o mais próximo possível daquela grávida para saber que em mim ela tinha um porto seguro, né? Se ela precisasse de um encaixe de consulta, se ela tivesse com alguma dúvida, ela poderia bater na porta do meu consultório. Então, assim, a gente no Brasil não tem muito isso, assim, até porque a gente não leva muito a sério essa questão de, por exemplo, que é muito comum em outros países, né? Eu sou enfermeira e eu moro no bairro tal, então eu vou trabalhar na unidade de saúde do meu bairro, então eu vou ser a referência do meu bairro, as pessoas me conhecem. É uma questão mais que no Brasil ainda não rola, assim, a gente não tem esse vínculo. A gente tentou muito isso com os agentes de saúde, né? Que são as pessoas que ficavam mais próximas, que iam na casa, que eram do bairro daquela grávida e tal. Só que o agente de saúde tem uma atuação um pouco limitada, né? Porque ele não tem como ele realizar, né? Que teria que ser responsável pelas suas grávidas. Bom, eu tenho 20 grávidas na minha região, eu tenho que saber o que está acontecendo com as minhas 20 grávidas, sabe? Já pariu, não venho na consulta por quê? Sabe? Eu, assim, nas gestantes que eu cuido, se não uma consulta cheia no final da gestação, sem vínculo com ninguém. Ela não tem vínculo com o pré-natal, ela não tem vínculo com o hospital, e ela vai parir com gente que ela nem conhece, sem conhecimento, e ainda a gente quer que isso dê certo. Que a coisa Trancou pra mim de novo, Grazi. Oi, voltou? Pra ti tá normal? Não tranquei nenhuma vez? Um pouquinho, assim, uns delayzinhos, mas nada demais. Tá. A tua tá trancando às vezes, mas voltou. Tá. Acho que essa questão do pré-natal, eu acho que seria isso mesmo. E quem pode atender parto? Tá. No Brasil, a gente tem uma legislação, né? A gente tem as legislações do Ministério da Saúde e os profissionais que são habilitados legalmente para atender parto são os médicos obstetras,
as enfermeiras obstetras, as obstetrizes, né, que é similar à enfermeira obstetra, mas a formação é só em São Paulo. Os médicos da saúde da família, tá? Então e as parteiras tradicionais, que são aquelas mulheres que moram no interior, que não têm acesso, que hoje em dia ainda não é muito comum, por exemplo, no Rio Grande do Sul não tem muito mais parteira tradicional. A gente tem mais isso ainda no norte, nordeste. Mas são basicamente essas profissões: médicos obstetras, enfermeiras obstetras, obstetrizes e médico da saúde da família, que pode também atender parto normal. E as parteiras tradicionais. Então, isso ainda é bem de desconhecimento das pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que quem atendeu meu parto foi a enfermeira porque não deu tempo do médico chegar. Não, é porque a enfermeira tem competência, tem legalidade para atender o parto, ela tem competência para isso, ela estudou para isso também. Então, a gente ainda tem bastante desconhecimento disso no Tem um Rio Grande do Sul, preconceito né? também muito grande, né? Tem um preconceito muito grande em relação a isso. Parece que o parto pela enfermeira é o parto mais barato, né? Então, é o parto... não sei que nome se dá, mas tem muita gente que levanta a bandeira. Como se fosse um descaso, assim. Eu recebo às vezes uns relatos do tipo, quem me atendeu foi a enfermeira, sendo que tinha que ser o médico, sabe? Isso. E aí a gente tem bastante Mas não, a desconhecimento enfermeira tem toda a formação para isso. Tem. E a gente tem bastante desconhecimento da população em geral, assim, né? Quanto à atuação do enfermeiro. E, assim, volto a cutucar a minha própria profissão, Fê. Assim, eu acho que ainda falta muita postura das enfermeiras, falta muito... a gente tem que conquistar esse espaço, a população ela tem que confiar no nosso trabalho. E isso é uma coisa que a gente só vai construir com uma atuação séria, competente, combativa muitas vezes, porque a gente vai precisar ir para o campo de luta mesmo pelos direitos das mulheres. Assim, não existe mais espaço assim, em 2020 para a gente ficar em cima do muro, sabe? Tipo, eu gosto da humanização, acho legal, mas é que, eu não quero me indispor, né? Então, assim, eu tô lá numa cena de parto, vendo violência, mas né? O que eu vou fazer e tal? Não, né? A gente não tem mais espaço para isso, né? Chegou o momento, assim, que agora, né, com tudo que a gente já estudou, com todos os avanços, a gente não pode retroceder. Se a gente retroceder, a gente vai perder o pouco que a gente já tem, né? Então, é bem sério isso. Não tem mais espaço para omissão, né? Ainda mais quando for para o bem. Não. E qual é a atuação da enfermeira obstetra com o recém-nascido? Tá. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que fala sobre assistência na sala de parto ao recém-nascido, tá? E nessa portaria deixa bem claro, assim, que os profissionais que atendem os bebês na sala de parto, eles têm que ser de nível superior, né? Então, médico ou enfermeiro. E ambos os profissionais têm que ser treinados para reanimação neonatal, né? Então, existe os cursos, né, de capacitação de reanimação neonatal, que a Sociedade de Pediatria fornece. Então, os profissionais que estão em sala de parto, teoricamente, deveriam ser capacitados, tá? Não existe uma obrigatoriedade de especialização em neonatologia para assistência ao recém-nascido de risco habitual, que a gente fala, né, que é o recém-nascido saudável. Então, de atender, né, tranquilamente. Voltou. Pode atender tranquilamente, não tem problema. Existe algumas instituições que a enfermeira neonatal também pode atender na sala de parto, mas não é a obrigatoriedade de ter especialidade. O que é obrigatório é ser profissionais que tenham capacitação em reanimação neonatal e sejam de nível superior. Então, não é exclusivo do pediatra o atendimento do recém-nascido na sala de parto, né? E isso é uma coisa que as pessoas desconhecem bastante, assim. Por exemplo, lá no Sofia Feldman, gestação de risco habitual, né? O médico obstetra, obviamente, não estava na cena, né? Porque eram as enfermeiras que iam atender o parto. E o recém-nascido também era assistido pela enfermeira obstetra. Então, só ia a pediatra nos bebês de alto risco, né? Então, a gestante já tem
com critério de alto risco, então tem o pediatra na cena do parto. Então, entendo, o que isso entende, né? Que mulheres e bebês saudáveis podem ser cuidados por quem presta assistência a pessoas saudáveis. Então, o enfermeiro obstetra é quem cuida do processo de gestar, parir e tal. Então, não tem viés de assistência, sabe? São gestantes e bebês saudáveis, podem ser cuidados por enfermeiros obstetras. A partir do momento que surge algum risco, com certeza, aí esse profissional é o melhor, é indicado para que ele esteja na sala de parto. Mas isso ainda é muito... Isso aí digamos assim, que é anos-luz do que a gente vive hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? Nem perto, assim, do que a gente vive, porque a gente não consegue nem atuar no parto ainda, né? Muito menos assistência ao recém-nascido. Verdade. E Grazi, eu até compartilhei o teu texto hoje, né? O assunto foi muito forte na semana passada, porque eu sempre digo, parece que existe uma guerra de cesárea versus parto normal, e quando entra a humanização, a guerra fica ainda pior, porque as pessoas ainda não entendem o que é a humanização, né? E a frase que eu encontrei semana passada, eu acho que me ajudou muito, assim, para a forma que eu lido com as informações que eu trago também. Que informação não é ofensa, informação não é julgamento, né? E eu queria muito que tu contasse um pouco da tua experiência, além de ser profissional, né, atuante na área de parto, tu também passou por uma cesárea. Então, eu acho que grande parte das mulheres idealizam um parto, né? E quando ele não acontece, ou quando tu sente que alguma coisa não foi, né, como tu esperava, enfim, depois vem uma culpa, vem uma dor muito grande. Às vezes leva muito tempo pra gente se dar conta, até pra gente conseguir olhar para essa dor, né? E eu acho que tu se expressou da melhor maneira possível através do teu texto. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência. Então, eu, na verdade, passei por 2 cesarianas. Eu tenho um filho de 12 anos e eu tenho a Clara, de 3 anos. O Anthony, ele nasceu em 2008 e eu ainda era fora do contexto da humanização e eu tive uma cesárea eletiva decidida pelo médico, assim. Chegou 39 Grazi, semanas. teu áudio ficou bem baixo. Deixa eu ver se melhora Tu quer agora. tentar, de repente, sem o fone? Vou tentar, peraí. Melhorou agora? Vamos fazer um teste. Melhorou? Melhorou. Tá, tirei. Então, em 2008, meu contexto era outro e o médico simplesmente disse que eu não tinha dilatação, que eu ia ter que fazer uma cesárea, eu não tinha conhecimento, então eu acabei indo para uma cesárea. Depois disso, né, em 2011, eu fiz o meu curso de doula. Não, 2012, eu fiz o meu curso de doula. E aí, nesse curso, eu realmente vi que eu tinha sido enganada, né, que tinha sido... Tudo tinha sido... E assim, minha cesárea foi muito violenta. A minha primeira cesárea, né? O anestesista, ele me apagou, né? Porque eu tava dando muito trabalho, segundo ele, eu tava muito nervosa. Então, ele me botou pra dormir, né? Eu não vi o Anthony nascer. Eu acordei, já tava na sala de recuperação. Nossa. Foi bem cruel, assim. Foi bem ruim, assim. Foi tudo muito difícil, assim. E foi muito doloroso pra mim aceitar que eu tinha sido enganada, né? Que eu confiei no médico e ele me disse que era isso e eu fui atrás do que ele me disse, e, enfim. Quando eu engravidei da Clara, em 2017... Não. 2016, final de 2016, isso. Ela nasceu em 2017. Eu já trabalhava, já era enfermeira obstetra e eu planejei um parto domiciliar, né? Que era a minha escolha. E eu fui há 42 semanas, praticamente. Eu fui até o último dia, assim. E aí eu entrei em trabalho de parto e foi um trabalho de parto muito longo, muito doloroso, muito fora da normalidade, assim, bem fora da normalidade. E aí eu precisei ir para o hospital. E aí eu fui para o Conceição, né, que hoje é uma das nossas referências de humanização aqui do parto. Fui bem hostil, assim, a minha chegada, né?
A médica que me atendeu foi bem grosseira, mas eu tava bem preparada, assim, então eu não dei muita bola, assim. Aí logo as enfermeiras me resgataram ali daquela cena com aquela pessoa, assim. E fui depois bem atendida pelas enfermeiras e tal, e a gente ficou tentando, sei lá, mais muitas horas no hospital. E acabou que teve uma indicação. Tinha que fazer mais, era uma indicação de cesárea indicada com, tipo assim, com o meu consentimento, sabe? Então a outra médica, que era muito querida, veio, conversou comigo e falou assim: olha, tu é enfermeira obstetra, né? Tu entende de indicação de cesariana. O que tu acha do teu caso? Se estivesse avaliando, né, como uma profissional, não como uma mulher que tá parindo, né? E eu falei, não tem o que fazer, né? Já são 40 e poucas horas, então assim, não tem mais o que fazer. E aí eu fui para uma cesárea, Fê. Só que eu fui com um sentimento muito diferente, assim, porque eu não tinha aquela sensação de estar sendo enganada, sabe? Eu fui feliz, assim. Foi uma cirurgia linda, tipo, a Clara nasceu, eles baixaram o campo, eu vi ela nascer, eu vi todo o processo dela nascer. Ela veio direto pro meu colo, direto, assim, sem passar por ninguém, assim, nada. E ela mamou toda a primeira hora de vida no meu colo, ela não tomou banho, ela não fez nada, assim, tudo que estava no meu plano de parto foi respeitado. Então, assim, dói ter passado por uma cesárea, né? Assim, eu queria muito ter parido. Mas quando a gente não se sente enganada, não é tão difícil, né? E humanização é isso. Humanização é cuidado baseado em evidências. E ali não existia mais evidências que pudessem garantir a segurança do meu parto. Meu parto não estava mais seguro. Então, a indicação era uma cesárea. Então, as pessoas muitas vezes, né, falam de humanização, acham que a gente está falando só de parto normal. Mas não. A gente está falando de todas as vias de nascimento. A gente está dizendo que mulheres e bebês vão ser respeitados, né? Independente da via de nascimento, né? Independente da via de nascimento, um bebê merece nascer e ir pro colo da mãe. Não tem outro lugar para aquele bebê estar se não é no colo da mãe. Só se ele não estiver bem. Mas se ele estiver bem, ele tem que ficar no colo da mãe, né? Então, assim, a gente sofre, né? Sempre se questiona por que eu, né? Por que comigo? A gente, muitas vezes, as mulheres, né, tentam achar alguma questão interna sua que tenha desencadeado esse evento. Só que, na verdade, a gente sabe que é estatístico. Algumas mulheres vão precisar de cesariana. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Que bom que existe a cirurgia, porque se não existisse, a gente perderia aquela mulher e aquele bebê. Meu caso. Provavelmente morreria eu e a Clara. Então, assim, não tem o que fazer, sabe? Mas o que a gente vive hoje não é isso. A gente não vive cesarianas bem indicadas, né? Hoje a gente vive a banalização da cirurgia. Então, a gente tem, né, mulheres que às vezes não se informam no pré-natal e o profissional médico decide ali qual hora que ele vai, né, fazer a marcação da cesárea e marca. Não há da parte do profissional explicar para a mulher quais são os riscos e benefícios, né? Então, às vezes as mulheres falam assim, mas eu escolhi a cesariana. Só que é uma escolha, muitas vezes, que não é embasada em todas as informações que ela poderia ter tido, né? Então, é difícil ainda. Essa linha é muito tênue entre eu realmente escolhi ou as informações que eu recebi me fizeram escolher essa via de nascimento, né? Porque uma grávida, quando ela tá numa situação vulnerável, né? Se alguém vira pra ti e fala assim, olha só, o teu bebê vai morrer se tu não fizer uma cesariana. A mulher vai e faz. E esse o bebê vai morrer, muitas vezes é dentro do consultório. A mulher foi lá, fez 40 semanas, não tinha nada. E a médica falou assim, olha, o bebê tá pronto. Tá tudo bem. Se a gente tirar hoje, tá tudo bem. Agora, se a gente esperar até 41 semanas, pode ser que não esteja. Nenhuma mulher em sua consciência consegue dizer e virar e dizer, não, eu não vou. Eu vou peitar o médico e não vou fazer uma cesariana. Não existe, né? Todas as mulheres querem o seu bebê no colo. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho de mudança, né? Porque quem tem a obrigação de
falar sempre a verdade para as mulheres e praticar uma obstetrícia correta são os profissionais. É óbvio que a mulher tem, sim, a obrigação de estudar, né, de se informar. Ela tem também o dever de casa dela. Mas, por exemplo, na Holanda ou outros países que são referência em obstetrícia, as mulheres não ficam, tipo, neuróticas, que elas têm que fazer 1000 cursos de grávida, contratar 40 mil doulas, 50 mil enfermeiras para tentar ter um parto humanizado. Não, elas já sabem que vão ter um parto natural. Elas sabem que elas têm a opção de ir para uma casa de parto. Elas sabem que elas têm a opção de ter um parto domiciliar com assistência do sistema de saúde. Elas têm opções. Então, elas não ficam pensando naquilo o tempo todo. No Brasil, a gente tem que fazer... E que elas realmente podem confiar, né? Podem confiar, exatamente. Então, ainda há muita rusga, né, entre as mulheres que fizeram a cesariana e as que escolheram ter um parto natural. E o que a gente não percebe é que a gente está todo mundo do mesmo lado, né? Que é ter uma boa experiência na chegada do seu filho. Só que a gente ainda tem um caminho longo, assim, para trilhar. Isso mostra também a importância da conscientização, né? Além de tudo isso, na assistência dos profissionais, mas também a conscientização, como a gente falou, que inicia lá no pré-natal, né? E outra coisa que eu queria que tu nos trouxesse a tua opinião é se tu acha importante a política para a gente mudar, né, essa realidade de assistência no nosso país. Olha, o que eu acho, né? Eu até conversei com um candidato aqui de Porto Alegre e o que eu falei para ele, assim, que na verdade, Fê, a gente já tem muita legislação pronta, né? Claro, a gente tem que evoluir muita coisa, a gente precisa, né, fortalecer a lei das doulas, daqui um pouco começar a criar legislações para, né, as enfermeiras obstetras também ter atuação, porque, enfim. Só que a gente já tem muita coisa, digamos assim, pronta, mas que a gente precisa fazer com que seja realizado, entendeu? Assim, então, assim, hospital, né? Fiscalização. Cadê as enfermeiras obstetras de plantão? Ah, não tem. Tá, mas por que que não tem, sabe? As enfermeiras estão atuando, elas que estão atendendo nos partos de risco habitual, o que que tem de método de alívio da dor? Então, assim, a gente vai ter que criar alguns caminhos, né, através da política para que isso seja realmente que aconteça. Mas a gente também tem que olhar para o que já existe de legislação e que não está sendo cumprida, né? Uhum. Que o programa mais recente que nós temos de saúde da mulher é o Rede Cegonha. E o Rede Cegonha é um projeto super bom, assim, se tu ler, tu vai perceber que ali está discriminado praticamente tudo. A gente teve recentemente a emissão de um guia de recomendações da Conitec, que tem tanto para parto normal quanto para cesariana, que foi, assim, uma super pesquisa, né? Várias pessoas o Conselho Federal de Medicina, o Conselho de Enfermagem, se reuniram para construir esse documento, e o documento é magnífico, assim, ele coloca todas as intervenções no parto, quando fazer, quando não fazer. Ele direciona como assistir um parto mais próximo do correto. E ele foi engavetado, assim, tipo, não foi levado para frente, sabe? As maternidades seguem fazendo cada uma da sua cabeça, os procedimentos, os protocolos e tal. Então, a gente não tem uma uniformidade, sabe? Então, isso é uma coisa... E é como tu disse, né? Já existe muitas coisas, já existe muitas leis. E até o papel, por exemplo, de um vereador, que é a realidade que eu estou vivendo agora, né, através dessa candidatura, é fiscalizar e garantir, né, o que já existe. Então, por exemplo, esse ano a gente conquistou aqui para o município de Campo Bom a lei das doulas. Então, o papel dos vereadores a partir de agora é garantir que esse direito, né, ele seja uma realidade. E às vezes a gente vai olhar para muitas instituições onde nem a lei do acompanhante é respeitada, né? Então, acho que além dos vereadores criarem leis, criarem políticas públicas que vão garantir o depois, né?
o garantir aquilo que já existe, não só criar também, né? Isso aí, isso precisa criar, né, Fê, modelos de regulação, assim. Isso é uma coisa que me irrita muito no Rio Grande do Sul, é que a gente não tem uma transparência de informações. Então, se tu quer saber, por exemplo, a taxa de episiotomia do Hospital X, tu não consegue acessar na internet. Não tem isso divulgado. Então, a gente não tem uma transparência nas informações. Por exemplo, Belo Horizonte, a gente tinha o BH pelo parto normal, que era um movimento junto com os profissionais que tinha uma transparência. As maternidades tinham que mandar relatório de números de parto normal, de parto assistido por enfermeira. Então, isso era publicizado para a população. As pessoas sabiam onde e como as coisas estavam acontecendo. Hoje, a gente vive um momento que a assistência obstétrica ela é velada. Ela está guardadinha lá dentro do centro obstétrico. A gente não fica sabendo o que acontece. A gente sabe o que acontece pelo relato das mulheres, que elas nos contam. Mas a gente não tem isso pautado, né? O relatório do Hospital X. O que eles estão fazendo lá? Qual o tipo de assistência que eles estão fornecendo? A gente não tem. A gente não tem indicadores, né? Ou a gente tem indicadores e eles são forjados, tá? Eles são omitidos. Não há uma real fiscalização. Porque fiscalização é in loco, é alguém ir lá e olhar o que está acontecendo no centro obstétrico, né? Olhar e dizer assim, essa fulana está internada porque se ela tem 40 semanas e 2 centímetros, ela devia estar na casa dela, não internada. Então, esse tipo de regulação no Brasil a gente não tem. No Rio Grande do Sul a gente não tem. E isso é colocar o dedo na ferida. É realmente olhar para a situação obstétrica e falar assim, não, então a gente tem que organizar a casa. Porque nesse momento, Fê, a gente nem sabe o que a gente tem que organizar. Tu entende? Nesse momento... O John sempre fala isso, ele colocou aí no comentário, né? Ele questiona, ele sempre traz isso, que não existe dados. Aonde a gente busca isso, sabe? Simplesmente não existe. A gente só tem que cuidar que a gente tem 2 minutos, tá? E isso que tu trouxe é muito importante. Eu falei essa semana também sobre a representatividade, que não basta a gente votar em mulheres, né? Porque, por mais que a gente tenha, às vezes, homens preocupados com essas questões dentro da nossa Câmara de Vereadores, eu falo da nossa realidade aqui em Campo Bom, cara, tem muita coisa que um homem não vai se preocupar em olhar e ir atrás, que nem tu falou, ir lá fiscalizar se uma mulher está internada 40 semanas, o porquê disso, entende? Então, a importância também dessa representatividade, né? Mas eu acho que tudo isso que tu trouxe, nossa, faz a gente ter uma percepção gigantesca, né, hoje do que a gente encara aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né, mas é como tu disse, se já existe em outros municípios, se já dá certo, por que não fazer acontecer aqui também, né? Então agora a gente tem 1 minuto. Não, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que primeiro fazer um bom levantamento do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e aí sim começar a planejar, sabe? As reais atitudes que vão mudar, assim, que vão melhorar e tal. É isso mesmo. Muito bom, só tenho que te agradecer, Grazi. Obrigada de verdade. Foi quase em cima da hora aí que tu topou, né, esse convite. E para mim foi muito, muito especial. A gente está fechando, então, as nossas lives, né? E fechou com chave de ouro. Então, só quero te agradecer muito, muito, muito de verdade. Eu também. Boa sorte. Estamos torcendo. E eu espero que a gente siga aí com esse debate, porque tu tem muito a contribuir aí nessa luta. Eu também. Vou ficar bem feliz. Brigadão. Beijo. Tchau. E conta comigo se tu precisar de alguma coisa. Conto sim, tu também. Beijão. Beijo.